olha aqui, todos. Eu sou um pastor, tenho um coração muito bom. Ô pastor, que falta de humildade é essa? Não é isso. Mas irmão, em nome de Jesus, igreja não empresta dinheiro, igreja não é banco. Essa semana 2 pessoas me procuraram, pastor, eu preciso de dinheiro, preciso pagar minhas dívidas. Irmão, não é aqui. Igreja só recebe. Diga-se, igreja só recebe. O irmão falou da dívida, falei, irmão, eu estou mais endividado que o senhor, porque eu tenho que trazer uma família lá da Bahia, e eu estou perdendo o sono faz tempo por isso. Então, irmãos, igreja, logicamente tem casos, como aconteceu lá no Paulista, com a enchente, a irmã perdeu tudo, com o caso de vários irmãos que perderam com a chuva, a igreja vai ajudar, assistente social. Assim, tudo bem, mas dívida, irmão, conta de telefone, não é a igreja que tem que pagar, não, uai. O irmão fica o dia inteiro falando no telefone, depois vem a conta para mim. Então, irmão, em nome de Jesus, não me constrange, eu fico constrangido. Mas eu tenho que falar não para esse irmão, será que ele não percebeu, não, que eu vou falar não para ele? Aí conta a história, que está endividado. Irmão, eu também estou cheio de dívida aqui para pagar. Estou procurando gente para me ajudar. Para me ajudar. Então, igreja só recebe. Diga assim comigo, igreja só recebe. Só recebe, irmão. Nós não empresta para ninguém, não, irmão, nós só recebemos dinheiro e oramos e Deus vai prosperando. E é interessante que eu procuro saber quem essas pessoas que pedem não são dizimistas, não contribuem com missões, não contribuem na Alfadeves e quer tirar ainda, uai. É demais. Então, irmãos, eu estou falando isso porque essa semana já vieram 2, estão achando que eu tenho dinheiro. Eu não tenho não, irmão. Não tenho não. Igreja, irmão, só recebe. E muitos pensam que quando a igreja ficar com a conta cheia, não fica nada. Tudo que tenho eu invisto. Tudo que tenho eu invisto para que a nossa igreja esteja abençoada. Quantos entenderam? Fala assim, eu entendi, pastor. Maravilha. Se não, irmão, o pastor dessa está cheio de dinheiro, pede para ela. Pastor João, esses homens aposentados. Irmão, vai pedir para eles. Né? Wilson, tem dinheiro, Wilson? Tem não, né? Maravilha. Nunca fala que não tem, Wilson, porque a Bíblia diz que até o que tem será tirado. Eu pego no pé do Wilson, meu Deus do céu. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo número 2. Irmão, eu estou transpirando, eu vou tirar esse paletó aqui. Quem quiser, faça isso, não é pecado não. Eu já contei a história que um dia um pastor mandou descer do púlpito e eu estava sem terno, né? Mas hoje pode. Está fazendo muito calor, né? Muito calor na cidade de São Paulo nos últimos dias. Meus irmãos, nós temos estudado a palavra de Deus e hoje nós vamos dar continuidade no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse. Depois do culto estaremos orando pela irmã Jane também para a pastora Luciana. Hoje é aniversário da pastora Luciana. Amanhã é aniversário do pastor Gilberto. Os irmãos que quiserem, pode ficar à vontade em ligar e parabenizá-los. Abra comigo Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1 a seguir. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Na terça-feira passada, nós demos o início sobre esta carta e especificamente sobre como foi criada e qual eram algumas características da igreja de Éfeso, Então hoje nós vamos dar continuidade a este livro. O livro de Apocalipse que muitos têm medo de ler, que antigamente só podia ler quem já estava um bom tempo na igreja, mas nada mais é do que o livro das revelações. Você que é um estudioso, que gosta de ler a Bíblia, leia. Logicamente, se você puder ter uma Bíblia pentecostal, uma Bíblia de estudo Dake, uma Bíblia de estudos, será bem-vindo também este ensinamento para a sua vida. Mas hoje nós vamos falar um pouco continuar falando sobre um pouco da igreja de Éfeso. Abra comigo Apocalipse capítulo número 2, verso de número 1 ao verso de número 7. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor:
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra, na sua mão, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja leia o número 2. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Leia a igreja do Jardim São Pedro, leia o verso de número 5. A igreja, as irmãs, leiam o verso número 6. Os irmãos, verso número 7. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre estas cartas, e hoje especificamente a carta para a igreja de Éfeso. Quando nós lemos estas cartas, essas recomendações, logicamente foram feitas para as igrejas ali da Ásia Menor, mas essas cartas também servem, e você vai ver, para os dias de hoje, para a igreja de hoje. Então o primeiro versículo aí que nós lemos diz assim: olha, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Tem 2 coisas aqui que nós aprendemos, que é estrela e castiçais de ouro. Tudo isso são formas, são analogias, uma interpretação analógica que nós temos que fazer. Primeiramente, esses castiçais de ouro, esses 7 castiçais, representa você e eu na igreja. E as 7 estrelas representam as 7 igrejas. Então o que diz aqui? Isto diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, ou seja, a igreja está nas mãos do Senhor. É o Senhor Deus que rege, que domina, que guia a igreja. E mais ainda, Ele guia a sua vida e a minha vida. Porque, continua dizendo aqui, o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, castiçais representa aqui eu e você, dentro da igreja. Ou seja, Deus está andando no nosso meio. Jesus está passando no meio da igreja. Ele contempla o coração da igreja. Ele sabe o que está no meio da igreja. Ele diz assim: olha, eu ando no meio da igreja. Diga assim: o próprio Jesus, Ele anda no meio da igreja. Por isso que eu fico tranquilo muitas vezes, que tem pessoa: pastor, está acontecendo um negócio no meio da igreja. Irmão, Jesus anda no meio da igreja. Pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Pastor, tem que tomar satisfação. Olha o que ele diz aqui: eu sou aquele que ando no meio dos castiçais de ouro. Jesus anda por aí. É Ele que anda no meio da sua igreja. É Ele que tem nas mãos as 7 estrelas, a igreja. A Bíblia fala que tudo foi para Ele, tudo é fundado para Ele, através dEle, e sem Ele, nada nós podemos fazer. Jesus, Ele tem nas tuas mãos as 7 estrelas, ou seja, a igreja
está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logicamente, irmão, que de vez em quando nós ficamos preocupados. Nós como homens, nós como obreiros, algumas coisas que acontecem, nós como seres humanos, que somos limitados, muitas vezes queremos dar jeito em tudo, queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, mas hoje eu lendo isso, Jesus até consolou meu coração em algumas coisas, dizendo assim: olha, eu tenho a igreja nas minhas mãos, e mais ainda eu ando no meio da igreja. Jesus está vendo tudo que acontece no meio da igreja. Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: ele está vendo tudo. Diga para outra pessoa: ele está contemplando tudo. E agora, principalmente para os obreiros, diga assim: não coloque a mão onde ele vai colocar a mão. Ele está vendo tudo. Sabe por quê? Ele está andando no meio da igreja. Ele conhece o que está acontecendo no meio da igreja. Mas pastor, tem pecado, pastor, tem levante, pastor, estão falando. Ele anda no meio da igreja. Ele conhece o que passa na igreja. Ele está no meio da igreja. E mais ainda, ele é o dono da igreja. E aí, ele pega João e diz: João, escreve aí uma carta para a igreja de Éfeso. Escreve aí algumas orientações, João. Esta igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, Apolo pregou, Priscila e Áquila ajudaram. Mas escreve aí, porque tem acontecido algumas coisas nesta igreja, e nós precisamos orientar a igreja. E aí o que Jesus escreve, Jesus fala para Paulo escrever: João, escreve: eu conheço as tuas obras. Olha o versículo de número 2, Apocalipse 2:2. Eu sei, eu conheço as tuas obras. O que é obra? São os seus feitos, o que você realiza, como é a sua vida. Eu sei, diz o Senhor. Ei, muitas vezes o pastor não sabe, o irmão não sabe, mas Deus está dizendo: eu sei as suas obras. Eu conheço as tuas obras. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu sei de tudo. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei como você está. Eu sei o que você fez. Eu sei as tuas intenções. Eu conheço o teu coração. Eu sei o que aconteceu. Deus está dizendo: olha, o teu pai não pode saber, a tua mãe não pode saber, o teu pastor não pode saber, mas Deus está dizendo assim: eu conheço, eu sei tudo, eu sei tudo, eu conheço as tuas obras. Tu pode enganar quem for, mas Deus está dizendo: eu sei, rapaz. Eu sei, moço, eu sei, obreiro. Eu sei que tu falou, eu sei como você agiu, eu sei como você está agindo, eu sei o teu coração. Isso é muito sério, porque nós pensamos que tudo é no âmbito corpo, homem. Mas não, irmão, Deus sabe tudo. O que diz no Salmo? Ele sonda, nos conhece. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele sabe. E Ele diz aqui: eu sei as tuas obras. Mas é interessante que quando o próprio Jesus pede para João escrever, ele escreve 8 obras que foram aprovadas por Deus. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que vocês têm praticado. E tem 8 coisas que têm sido boas. E que essas coisas devem ser prática da igreja nos dias de hoje, irmão do som. Da
deve ser prática da igreja.